Continuando então a falar das inovações do Código de Processo Civil de 2015 no âmbito da execução de título extrajudicial, eu quero propor uma reflexão um pouquinho diferente agora. A gente sabe que o CPC 2015 buscou, dentre os seus objetivos, implantar uma cultura de consensualidade, a cultura da mediação, da conciliação, das decisões consensuais, dos meios adequados de tratamento de conflitos, né? É aquela ideia que já vinha de anos antes aí, do sistema multiportas. Já ouviram falar dessa ideia? Imagino que sim. Sistema multiportas de tratamento de conflitos significa que nós não temos só o judiciário como única porta, único caminho viável para a solução de um conflito. Nós podemos sim ter outras portas mais adequadas, eventualmente mais rápidas, mais baratas, estrategicamente mais adequadas para o meu tipo de conflito. Então, significa que o tratamento dos conflitos sociais, dos conflitos que acontecem na vida, podem acontecer de diversas maneiras. O judiciário não é a única porta. E essa é a ideia central do sistema multiportas. E o Código de Processo Civil, ele encampa essa ideia. Logo ali no artigo 3º, que está no início do Código, portanto, no rol daquelas normas fundamentais do processo civil, que nada mais são do que um aprimoramento ou um lembrete daquilo que a Constituição já nos coloca como princípios constitucionais aplicáveis ao processo e que foram, repito, encampados pelo Código de Processo Civil para reforçar. A ideia é pedagógica, né? Não precisariam essas normas existirem ali no código, até porque elas decorrem da Constituição, decorrem do regime democrático, do processo democrático. Então, a rigor, elas não precisariam estar ali. Mas o legislador entendeu por bem colocar como forma de reforçar, de nos ensinar, de nos lembrar quais são os vetores principiológicos que nós devemos usar para compreender e aplicar o processo civil. Então, vou pedir que rapidinho vocês corram os olhos comigo ali no artigo 3º para a gente tratar especialmente do parágrafo 2º e parágrafo 3º. Vamos lá. Parágrafo 2º vai dizer assim: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Pois bem, pensando nisso, então, seguindo essa diretriz que o artigo 3º colocou para a gente, o legislador estabeleceu ou encaixou no procedimento comum a previsão de uma audiência de conciliação ou mediação antes do momento da resposta do réu, né? Então, há o protocolo da petição inicial, o juiz analisa ali previamente essa petição, se tiver tudo minimamente ok, ele designa uma audiência de conciliação ou de mediação, a depender do tipo de conflito que precisa ser tratado, e determina aí já a citação do réu para que compareça a essa audiência de conciliação. Então, o que há é uma citação do réu e já no mesmo ato a intimação para comparecimento à audiência, onde então vai ser tentada essa conciliação.
Essa audiência de conciliação e mediação, ela está no artigo 334 do Código de Processo Civil, né? Não vou lê-lo agora, porque é um artigo longo, que tem uma série de parágrafos aí para nos explicar as características dessa audiência, mas o fato é que ela corresponde, então, à materialização, à observação daquele artigo 3º que nós acabamos de ler. E aí, por conta disso, pessoal, por conta dessa previsão, o legislador também incluiu no artigo 319, inciso 7, a necessidade de que o autor exponha na sua petição inicial se ele quer ou não passar por essa audiência de conciliação ou de mediação. Isso está lá no artigo 319. Rapidinho, vou ler aqui só o inciso 7, tá? O caput e o inciso 7. Diz assim o caput: a petição inicial indicará, inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Ou seja, trata-se de uma novidade legislativa que veio para dar concretude, para materializar aquilo que é a intenção do legislador no artigo 3º, de promover sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E, por conta disso, o autor já tem que incluir na sua petição inicial se pretende ou não passar por essa audiência, certo? Eu quero refletir com vocês. Essa audiência de conciliação ou de mediação, ela está prevista também para o processo de execução de título extrajudicial? Sim ou não? O que vocês acham? Já pararam para pensar? Já viram isso na prática, advogando? Será que o exequente, ao redigir a sua petição inicial do processo de execução, deve se manifestar pela viabilidade ou não, pela opção ou não de passar por essa audiência? O próprio Código de Processo Civil nos dá essa resposta que precisa ser analisada um pouquinho fora da caixa. Vamos lá. Se a gente pegar a redação do 334, que é o artigo que trata da audiência de conciliação e mediação, a gente começa a ter umas pistas. Vou ler aqui com vocês o caput para que a gente possa entender onde eu quero chegar. Vamos lá. Diz assim o caput do 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Joia! Se vocês repararem, o artigo 334 no caput, ele vai dizer algo precioso para a gente começar a pensar. Ele diz assim: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, significa que nós estamos diante de uma situação própria, típica da fase de conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque só há julgamento de improcedência liminar do pedido na fase de conhecimento, tá? Quando o juiz está ainda debelando, tratando a crise jurídica de certeza, ok? E não na fase executiva, em que
não se fala mais em julgamento de procedência de nada, né? A gente só tem ali no processo de execução a determinação para o cumprimento da obrigação contida no título judicial ou extrajudicial, não importa nesse sentido, e depois o encerramento, a extinção da execução, do processo de execução, tá? Então não se fala em julgamento de procedência do pedido. Então, ao fazer menção a essa técnica típica da tutela cognitiva, a gente está já subentendendo que a audiência de conciliação e mediação ela foi criada aqui no 334 para a fase cognitiva do processo, né? Para o processo de conhecimento, ok? Porém, considerando a intenção do legislador, essa principiologia de buscar, sempre que possível, a decisão, a solução consensual dos conflitos, será que o juiz poderia determinar esse tipo de audiência de conciliação num processo de execução? Ou então, a parte poderia pedir, exequente ou executado poderia se manifestar pedindo uma audiência? Talvez não nesses moldes, nesse momento processual, né, do início do processo de execução, mas será que é possível? E aí, o que vocês acham? Sim, é possível ou não? Não é possível. Como que a gente faz nesse caso? Então, vamos lá. Quero dar uma dica aqui, primeiro de advogado e depois para a gente pensar como juiz. Se a gente estiver pensando como advogado, e imagine que você é advogado do exequente, você está fazendo a sua petição inicial e você fala, meu Deus, e aí? Será que eu tenho que colocar essa questão da audiência de conciliação e mediação, dessa opção, sim ou não? Será que eu aplico aqui o 319.7 na minha petição de execução de título extrajudicial? O conselho que eu te dou é que se você ficar inseguro com isso, você mencione que está deixando de se manifestar porque se trata de uma previsão cabível de modo específico à fase ou ao processo de conhecimento. Porém, que caso o juiz entenda viável, poderá então haver essa designação. Você pode deixar essa porta aberta. Por quê? Porque o juiz pode sim, com base ali no que o artigo 3º diz, de que ele deve incentivar as decisões, as soluções consensuais dos conflitos, né, em qualquer tempo, inclusive depois de iniciado o processo judicial, considerando esse contexto, o juiz pode sim entender que naquele caso é viável uma composição. Ou então, uma das partes, o executado ou o exequente, podem sugerir isso, né? E eu trouxe para vocês nos slides, vocês vão conseguir acompanhar aí comigo, uma decisão recente também, de dezembro de 2019, aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. Vocês podem perceber que eu estou dando preferência, né, ênfase para as decisões do TJ Paraná, porque é o nosso tribunal. E nessa decisão a gente percebe, olha só, execução de título extrajudicial, aplicação de multa do parágrafo 8º do artigo 334 do CPC. Só fazendo um parêntese aqui, essa multa do parágrafo 8º do 334, ela é aplicável quando uma das partes não comparece à audiência de conciliação ou mediação, ou seja, é uma penalidade aí, né, justamente para forçar o comparecimento das partes e, consequentemente, uma tentativa de composição entre elas. E aí, então, essa decisão afasta essa multa exatamente porque a advertência da existência dessa penalidade foi apresentada pelo magistrado na noite anterior à realização da audiência. Então, o tribunal entendeu que faltou tempo hábil para que a parte soubesse da consequência do seu não comparecimento à audiência e que, portanto, deveria ser retirada a multa. Mas por que eu trouxe essa decisão? Para que vocês percebam que toda essa discussão acontecia no âmbito de um processo de execução de título extrajudicial. Então, é possível, sim, que, pensando
na viabilidade de composição, na necessidade de incentivar as decisões consensuais, as soluções consensuais dos conflitos, é possível sim que o juiz designe um tipo de audiência aí nos modos do 334, de conciliação ou de mediação, ainda que no processo de execução. Lembre-se, essa técnica ela foi concebida, voltada especificamente para o processo de conhecimento, né? Até pela redação do código, como a gente falou. Porém, nada impede, pensando aí na principiologia do processo civil contemporâneo, que ela seja usada também no processo de execução de título extrajudicial. Joia? Vamos então para o próximo tema.